agora a gente vai demonstrar a famigerada equação de Torricelli e mais algumas propriedades que a gente pode tirar a partir dela. Eu vou reformular em termos de deslocamento aqui para vocês separarem o seguinte. A gente tem um movimento com aceleração constante e a gente tem um intervalo de tempo, no início do qual a velocidade é v0, no final do qual a velocidade é v e durante o qual o deslocamento foi ΔX. Esse daqui, o deslocamento, é igual a velocidade inicial mais final sobre 2, ou seja, a média aritmética das velocidades inicial e final do trecho, vezes o intervalo de tempo no qual aconteceu esse deslocamento. Se a gente dividir os dois lados dessa equação aqui que a gente vai demonstrar por ΔT, a gente tem o quê? Deslocamento dividido pelo intervalo de tempo em que esse deslocamento acontece, que é nada mais, nada menos do que o que define a velocidade média nesse intervalo de tempo. Curiosamente, é a média aritmética das velocidades inicial e final do trecho. Essa igualdade aqui só vale sob as mesmas hipóteses que a gente vai fazer para demonstrar essa, que é basicamente aceleração constante. Então é o seguinte, não confundam nunca, pelo amor de todos os deuses, velocidade média com média aritmética das velocidades. É uma coincidência, pura e simples, que vem do fato da velocidade ser uma reta, o que acontece quando a aceleração é constante. Beleza? Eu vou demonstrar para vocês verem como que isso depende da hipótese de aceleração constante. Primeira coisa é do que a gente está falando. A gente está falando de movimento com aceleração constante. O que a gente sabe dele? A gente sabe que deslocamento é uma função quadrática dos intervalos de tempo, certo? Como que o deslocamento acontece à medida que o tempo vai passando? O deslocamento acontece conforme essa expressão aqui. E a velocidade muda conforme essa expressão aqui. Bom, a gente tem deslocamento com tempo e velocidade com tempo, variação da velocidade com tempo. Será que a gente consegue eliminar o tempo? Torricelli vem daí, da gente eliminar o tempo das equações do movimento com o tempo. Claro que a gente pode fazer um Bhaskara aqui, daí inserir aqui, mas não seria muito espertinho da nossa parte, certo? Melhor isolar o ΔT aqui e inserir na equação para o deslocamento. Então aqui a gente vem e faz o seguinte. Dessa equação a gente tem que o intervalo de tempo vai ser igual à variação da velocidade dividido pela aceleração. Vamos inserir isso daqui ali, a gente tem deslocamento. Eu vou colocar um ΔT em evidência, eu vou escrever o seguinte. ΔT sobre 2 na malandragem, tá? 2V0 mais a ΔT. Simplesmente porque eu acho que fica conveniente para as contas, quando a gente vai colocar algo em evidência e teria um meio aqui, já coloca uma evidência e multiplica por 2 o outro. E está claro que as hipóteses são as equações de movimento para aceleração constante. Portanto, a hipótese é que a gente está falando de um movimento com aceleração constante. Não tem aceleração constante, não se aplica nenhuma das consequências que a gente vai obter aqui. Seguindo a continha, substituir o ΔT, né? Isso daqui vai ser variação da velocidade dividido por 2 vezes a aceleração. Aqui, 2V0. A aceleração corta. A gente fica com a variação da velocidade, que é velocidade final menos inicial. Então, mais ΔV é mais V menos V0. Posso até colocar os parênteses aqui para deixar claro que esse daqui é o ΔV. E a gente tem, então, ΔV vezes... O que a gente tem aqui? Um V0 cancela, então a gente vai ter V mais V0
dividido por 2 vezes a aceleração. Agora eu vou separar a tela em duas, porque a gente já está no caminho aqui para fazer algumas coisinhas mais. Torricelli aqui. Ora, a gente tem uma fração aqui, deslocamento do outro lado. Se a gente passar 2 vezes a aceleração para o outro lado, a gente vai ter justamente o quê? 2 vezes aceleração vezes deslocamento, que é um dos lados da equação de Torricelli, né? Quem é ΔV mesmo? É velocidade final menos a inicial. E aqui, final mais inicial. É a soma multiplicada pela diferença. Sempre que a gente tem A mais B vezes A menos B, A ao quadrado, menos AB mais AB. O fato de ser mais aqui e menos aqui, os termos cruzados, AB e BA, se cancelam. E daí a gente fica só com o menos B ao quadrado. A soma de duas coisas multiplicada pela diferença delas dá a diferença entre os quadrados. É isso que a gente acabou de demonstrar. Então aqui a gente tem o quê? Diferença entre os quadrados. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, passando a velocidade inicial ao quadrado para o outro lado, a gente tem nosso querido velocidade ao quadrado é igual ao quadrado da velocidade inicial mais o produto de 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento que aconteceu no intervalo em que a velocidade foi de V0 para V. Temos aqui nossa querida equação de Torricelli. O que eu quero fazer nesse cantinho outro aqui? Eu quero pegar aquela parte sobre a velocidade média e a média aritmética das velocidades. A gente tem aqui o deslocamento e aqui a gente tem a velocidade inicial mais final sobre 2, ou seja, média aritmética das velocidades. Como que a gente tem isso? Se a gente isolar ele é pegar, passar para o lado do ΔX o termo A sobre ΔV, certo? Quem que é esse cara aqui? É o inverso do intervalo de tempo. Então, tá feito. Aquele segundo item, na verdade, aparecia aqui no meio da demonstração da equação de Torricelli. Então, feitas essas duas coisas, quero fazer mais uma, que é uma consequência direta da equação de Torricelli, que acontece de ser bastante usada em resolução de exercício, mas que tem uma hipótese adicional. Resumindo a ópera, a gente tem que movimento com aceleração constante implica na equação de Torricelli. Repare o seguinte, se a aceleração for negativa, aqui vai entrar um valor negativo, beleza? Por exemplo, se for menos 2, aqui coloca um menos 2. Não muda esse sinal é mais sempre. Se a aceleração for negativa, entra o valor negativo dela aqui no A, beleza? Em si. Caso particular, esse em particular é essencial, ΔX igual a zero implica o quê? Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, que implica, por sua vez, que são iguais? Não, que eles têm o mesmo módulo. Então pode ter uma diferença de sinal entre eles. Tá legal? Isso daqui, quando a gente tira a raiz disso, implica isso daqui. Beleza? E para eu tirar o módulo da equação, tem que colocar esse sinal de mais ou menos. O que isso daqui está dizendo para a gente? O seguinte, vamos falar de um caso específico, né? Imagina que eu pego aqui a tampinha da borracha, certo? E jogo para cima, ela sobe e desce. Imagina que eu lanço ela para cima a 5 metros por segundo. Minha mão aqui não sai do lugar. Qual vai ser a velocidade da tampa da borracha quando ela passa pela minha mão de novo? Vai ser 5 metros por segundo descendo. É isso que esse resultado diz pra gente. Beleza? Mas
com um detalhe bem importante, minha mão não ter saído do lugar. Se minha mão saiu do lugar, por exemplo, imaginem que seja um movimento em uma dimensão, tá? Não vai ser, mas imaginem. Se eu lancei a 5 metros por segundo, digamos, no instante em que ela passou de volta pela minha mão, ela passou a 5 metros por segundo, só que descendo, só se minha mão não mudou de altura. Por quê? Porque tem essa hipótese essencial para esse resultado, que é o quê? Deslocamento zero. Ou seja, a gente está falando de passar pelo mesmo ponto. Um exercíciozinho adicional aqui pra gente agora. Essa borracha. A partir do momento que eu solto ela, ou lanço para cima ou para baixo, eu tenho um movimento de queda livre a partir do momento em que ela sai da minha mão e até o momento em que ela chega no chão. Entre um instante e outro, a aceleração é da borracha, a aceleração gravitacional. Beleza? Antes de sair da minha mão e depois que encosto na mesa, daí depois a gente pensa nisso. Tá? O que eu quero mencionar com vocês? Lembra do vídeo anterior com a interpretação dos parâmetros? Reparem o seguinte, qual a grande diferença entre eu jogar para cima, eu soltar o repouso, ou eu jogar para baixo? Vamos lá. O que muda entre eu soltar do repouso aqui ou eu soltar do repouso aqui? Mudou a posição inicial. Quem mudou na equação foi o x0, certo? Agora, entre eu soltar do repouso, dar uma velocidade inicial para cima, ou dar uma velocidade para baixo. O que mudou? Só o V0. Foi isso, a gente tem o V0 igual a 0, um V0 para cima, daí se é positivo ou negativo depende da sua distância para cima ou para baixo, e velocidade inicial para baixo. Muda o ingrediente da equação. As equações são as mesmas. Vamos riscar a cara da professora. Mentira, vamos riscar a parede. Cadê? Tá aqui. As equações são x, posição, igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo decorrido, mais aceleração sobre 2. No caso de queda livre, a gente vai chamar geralmente essa aceleração de g. Sobre 2 vezes intervalo de tempo ao quadrado. A equação é a mesma. Qualquer objeto em queda livre vai ter a mesma aceleração g. O que vai mudar de um caso para outro é a posição da qual eu solto ou lanço, certo? Que é o x0, ou a velocidade de lançamento. Digamos que o meu eixo x esteja para baixo. Então a aceleração vai ser positiva. A posição inicial daí depende da origem, tá? Mas eu quero olhar agora para a velocidade inicial. Se eu solto do repouso, velocidade inicial, 0. Se eu jogo para cima, velocidade inicial, negativa. O que é a velocidade inicial positiva? Eu tacar para baixo. Percebe que a equação é a mesma. O que muda é a condição inicial. Percebe então que a gente não precisa falar em lançamento vertical para cima, nem lançamento vertical para baixo? As equações são as mesmas. O ingrediente do caso a caso é que muda. Assim como a gente não precisa tanto assim falar de MRU, MRUV, as equações são as mesmas, só colocar uma aceleração zero que a gente tem o MRU. A gente não precisa falar lançamento vertical para cima, lançamento vertical para baixo. Tá tudo aqui, nas mesmas equações. O que a gente precisa é interpretar e identificar qual a velocidade inicial no trecho em questão, não precisando do nome. Beleza? Até a próxima.